Olá amigos, vamos falar sobre a lição de segunda-feira, dia 24/8, mudança de atitude, como podemos reagir diante de situações que muitas vezes interferem em nossa forma de fazer amigos para Deus. Muitas vezes nós não somos bem tratados e temos que utilizar de uma atitude que muitas vezes nós temos que nos esforçar para termos atitudes boas com relação às pessoas que nos ofendem. Você já fez trabalho missionário na rua? Já bateu em casa onde você foi maltratado e você teve que, assim, engolir o sapo e ser uma pessoa cortês mesmo sendo maltratado? Havia um irmão da nossa igreja que o vizinho era insuportável e ele estava sempre preocupado com aquele vizinho. A esposa disse: olha, você vai ter que dar um jeito. Ele disse: olha, um dia eu mato esse demônio. A mulher disse: olha, bate com o pé na boca já que a mão não consegue chegar. Você está ficando louco? Vai matar o homem? Disse: um dia eu mato esse demônio. Esse homem já está passando dos limites. Pois o vizinho fazia questão de colocar música alta, de estar sempre colocando o carro na frente da garagem, de jogar lixo na frente do quintal ou da calçada desse nosso irmão, e ele suportando tudo. Uma tarde estava chovendo muito, e esse irmão nosso irmão da igreja, estava olhando pela janela a chuva cair, quando percebeu que o vizinho saiu de casa com o carro dele. Na hora que foi fazer a manobra, o carro caiu num buraco que a enxurrada havia levado a tampa do bueiro, e ele caiu bem dentro do bueiro com a roda traseira. Ficou ali patinando, acelerando o carro, e então aquele nosso irmão não teve dúvida. Chamou a esposa e disse: está vendo aquele lá? Hoje eu vou matar aquele demônio. A mulher tentou segurar o marido e disse: me deixa, é hoje ou nunca. A mulher caiu em oração. Ele foi lá dentro, pegou o carro dele, saiu lá fora, emparelhou com o vizinho e abriu o vidro e disse: e aí, como é que tá? O vizinho nervoso disse: o que é? Vai agora tirar uma da minha cara? Ele disse: não, eu só quero te ajudar. Colocou o carro mais na frente, desceu na chuva, pegou uma corda, colocou no para-choque do carro do vizinho, amarrou no para-choque do carro dele, e então disse para o vizinho: eu vou acelerar, você então tenta sair do buraco. Ele então acelerou, puxou o carro daquele homem ingrato e colocou para fora do buraco. Desse ato nobre, dessa atitude, nasceu uma amizade, e depois dessa amizade eles se tornaram assim pessoas, assim, irmãos de igreja. Olha como uma atitude, uma mudança de atitude pode ajudar a conquistar uma pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Como é que nós reagimos diante de situações onde nós temos que ser cortês ou corteses diante de pessoas que assim, nos veem de forma atravessada? Quando nós testemunhamos e mudamos de atitude, existe aí uma grande possibilidade de que o trabalho missionário, de que o compromisso de levar o Evangelho se torne um resultado positivo, tá? Uma vez um estadista famoso foi tomar chá na casa de uma senhora que o convidara, e na hora que ele estava tomando chá, ele ficou muito nervoso e deixou cair a xícara de porcelana, ficou todo embaraçado, ficou vermelho de vergonha. Era uma xícara cara da coleção daquela mulher. O que fez aquela mulher, como cortesia? Deixou cair a xícara dela também, e então disse: puxa, esse material é muito fraco. Chamou ali o empregado e disse: recolha esses cacos e não coloque mais essas louças para se tomar chá, porque elas são muito frágeis. O homem sentiu-se até bem diante daquela situação, e os dois se tornaram amigos, tá? Jesus Cristo também cuidava das pessoas e mudava de atitude para ajudar as pessoas a entender o reino de Deus. Ele tinha atitudes que atraíam as pessoas e tornavam as pessoas amigas e prontas para, assim, receber e escutar as verdades do céu. Veja o caso de Zaqueu. Jesus estava em Jericó, Jesus estava curando, atendendo as pessoas, e de repente Jesus parou embaixo de uma árvore, mudou de atitude, deixou as pessoas aguardando e disse para Zaqueu: eu vou na sua casa. Foi na casa de Zaqueu, conversou com ele. Zaqueu resolveu tomar uma atitude diferente e disse: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus então abraçou Zaqueu e disse: hoje houve salvação nessa casa. Vendo? Jesus mudou de atitude e conquistou um coração que foi uma bênção depois no evangelismo da igreja primitiva. Tem aqui a pergunta número 3. Como Jesus tratou 2 mulheres de maneira diferente e como ele nos mostrou que sua intenção nos 2 casos era conquistar a confiança da pessoa. Aí nós temos Mateus 15, 21 a 28, onde diz que Jesus partiu da região onde ele estava para a região de Tiro e Sidom.
E uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus então não lhe respondeu palavra. E chegando os seus discípulos, rogaram, dizendo: despede-a, Senhor, porque vem clamando atrás de nós. Verso 24, respondeu-lhe Jesus para aquela mulher: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então ela veio e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme tu queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Esse foi o primeiro tratamento. Segundo tratamento, Jesus estava na casa de Simão, quando entrou aquela mulher que começou a chorar sobre os pés de Jesus e pegou então um perfume muito caro. E além de derramar nos pés de Jesus, derramou também sobre sua cabeça. E os discípulos disseram: para que esse desperdício? Poderia vender esse dinheiro, esse perfume e dar o dinheiro para os pobres? E Jesus diz: calma, os pobres vocês sempre o tendes convosco. Mateus 14, de 6 a 9. Jesus disse: por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tereis convosco. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo não for pregado o Evangelho, também o que essa mulher fez será lembrado para a memória sua. Jesus tratou então duas mulheres com formas diferentes. A mulher cananeia, e aparentemente tratou assim com indiferença, mas foi para que ela perseverasse no pedido e recebesse a graça. Para a mulher pecadora que ungiu Jesus, ela foi perdoada os seus pecados. E por sua fé, ela seria lembrada para sempre pelo que ela fez. Pelo que ela fez a Jesus Cristo. Jesus era o mestre perfeito. Ensinou aos discípulos que o verdadeiro cristão deve mudar de atitude sempre que necessário para conquistar vidas para o céu. Muitas vezes nós não conseguimos mudar de atitude e almas podem ser perdidas. Eu conheci um irmão que estava pregando no púlpito e uma pessoa ficou endemoniada e a pessoa foi até o púlpito e ele tentou tirar o demônio e não conseguiu. A igreja começou a dar risada e ele xingou um palavrão lá na frente do púlpito e foi retirado do púlpito porque ele fez uma coisa inadequada, perdeu a estribeira, perdeu a calma. Ou seja, não era essa a atitude que ele deveria tomar, mas uma atitude de humildade para, em nome de Jesus, resolver aquela situação. Muitas pessoas às vezes não conseguem assim segurar o seu temperamento. E um cristão precisa segurar o temperamento, ter mudança de atitude. Aqui em São Paulo teve um irmão que tinha um táxi. Ele pegou 2 bêbados lá na Praça da República para levá-los em Guarulhos. E quando chegou perto de Guarulhos, os 2 vomitaram dentro do carro, além da bagunça que estavam fazendo. Ele ficou nervoso, pegou os 2, tirou para fora do carro e deu uma surra nos 2. E botou um folheto assim, da Escola de Recuperação de Alcoólicos e Fumantes, para que eles pudessem então frequentar a Escola de Recuperação de Alcoólicos e Fumantes. Pois os 2, quando ficaram sóbrios, se lembraram da surra e disseram: vamos pegar aquele danado. Parece que ele é crente, deixou aqui um folheto para a gente. E vamos esperar na igreja dele. Eles foram procurar esse irmão lá na igreja, na Escola de Recuperação. O irmão era taxista e nem sempre ele poderia estar na hora certa na Escola de Recuperação. Ele convidava a pessoa, trazia, e então aqueles 2 foram procurar, mas não encontraram aquela noite. Ficaram ali esperando, o culto começou, eles foram bem tratados, chamados para dentro, perguntaram sobre o homem do táxi. O irmão disse: olha, ele deve chegar daqui a pouco. Eles ficaram até o final. Voltaram no domingo seguinte, escutaram a classe de alcoólicos e fumantes, até que foram tratados de forma muito cortês. Um médico da igreja os acompanhou e os ajudou e eles deixaram de beber. E no batismo deles, pela graça de Deus, eles deram um testemunho. O pastor perguntou: como é que vocês conheceram o Evangelho, a nossa igreja? E um deles disse: foi uma surra que nós levamos, pastor, de um membro dessa igreja. O irmão levantou e disse: pastor, fui eu que dei a surra nos 2, vomitaram dentro do meu táxi. E os 2 então abraçaram aquele irmão, mas não foi a forma mais adequada. Deus transformou aquela situação para a conversão dessas 2 pessoas, né? Por isso que nós precisamos aprender nessa lição que às vezes a mudança de atitude, ou às vezes não, sempre a mudança de atitude pode concorrer para levar uma pessoa para os pés do Senhor Jesus Cristo. Mudança
de atitude quebra barreira. Isso seja o ensino nessa lição de segunda-feira. Eu me desejo para todos. Obrigado. Amém.